Você sabia que Carlo Acutis, aos 13 anos, fez uma profecia perturbadora sobre o que aconteceria em 2025, que está se cumprindo de forma assustadoramente precisa neste exato momento? O jovem beato que via além do véu do tempo deixou registrado em seus escritos pessoais uma visão sobre 3 ondas devastadoras que varreriam o mundo 2 décadas após sua morte, e o que ele viu para este ano vai fazer você entender por que tantas catástrofes estão acontecendo simultaneamente ao nosso redor. Sem que você perceba, cada momento que passa sem seguir o aviso urgente que Carlo deixou, você pode estar contribuindo para o caos global que ele tanto temia. O santo mais jovem da história moderna tinha um dom sobrenatural para enxergar as conexões invisíveis entre as ações individuais e as consequências coletivas, e suas palavras sobre 2025 revelam que este seria o ano em que a humanidade colheria exatamente aquilo que plantou durante décadas de afastamento de Deus. A profecia de Carlo não era apenas um aviso, mas um mapa detalhado para aqueles que souberem ler os sinais dos tempos. Neste exato momento, bilhões de pessoas estão fazendo inconscientemente algo que Carlo Acutis identificou como a raiz espiritual de todas as guerras, conflitos e calamidades que vemos explodindo pelo mundo. Enquanto você assiste este vídeo, provavelmente está cometendo o mesmo erro que 94% da humanidade comete todos os dias, sem perceber que está alimentando o que Carlo chamava de a matriz do caos global. Estamos falando de uma atitude interior tão sutil, tão naturalizada em nossa forma de viver, que passa despercebida mesmo pelas pessoas mais espiritualizadas. Carlo Acutis denominava isso de o pecado coletivo invisível, um comportamento que cria ondas vibratórias negativas que se espalham pelo planeta inteiro, gerando guerras, fome, divisões e todo tipo de sofrimento humano. Este conhecimento foi mantido em segredo absoluto pelos confidentes mais próximos da família Acutis, e só agora está sendo revelado porque chegamos ao ano crítico que ele tanto mencionava em suas visões. Se você sente que o mundo está cada vez mais louco, se as notícias te deixam angustiado, se você tem a sensação de que algo terrível está se aproximando, pode ser que você esteja inconscientemente participando desta corrente destrutiva que Carlo identificou como a verdadeira causa dos males da humanidade. O tempo está se esgotando rapidamente, e as consequências de ignorar este aviso podem determinar não apenas seu destino pessoal, mas o futuro de toda a civilização ocidental. E agora vou revelar os 3 comportamentos mais perigosos que Carlo identificou. Mas antes, confere se você já está inscrito no canal, porque as próximas revelações serão extremamente importantes para sua proteção espiritual nestes tempos finais, e garanto que você não vai querer perder nenhuma dessas profecias urgentes. Carlo Acutis não era apenas um adolescente piedoso, mas um verdadeiro místico que recebia revelações diretas sobre o destino da humanidade. Nascido em 1991, ele cresceu numa época em que o mundo parecia relativamente pacífico, mas suas visões mostravam um futuro sombrio que se aproximava como uma tempestade inevitável. Chamado pelos teólogos de o profeta da era moderna e o vidente da última geração, Carlo possuía uma capacidade extraordinária de enxergar as conexões espirituais entre os eventos mundiais e as atitudes individuais das pessoas. Ele não apenas orava pelas situações que via em suas visões, mas recebia instruções precisas sobre como os fiéis poderiam intervir espiritualmente para minimizar os danos que estavam por vir. Seus pais relatam que desde os 8 anos ele falava sobre ondas escuras que cobririam o planeta quando as pessoas esquecessem completamente como se conectar umas às outras através do amor divino. Carlo dizia que Jesus lhe mostrava em êxtases místicos como pequenas atitudes de egoísmo e indiferença individual se transformavam em forças colossais de destruição coletiva. Ele desenvolveu uma sensibilidade sobrenatural para perceber quando alguém estava contribuindo para o que chamava de rede de escuridão planetária, e sempre oferecia orientações específicas sobre como essa pessoa poderia quebrar seu vínculo com essa força destrutiva. O jovem beato, que partiu aos 15 anos, deixou profecias detalhadas sobre como 2025 seria o ano em que essa rede de escuridão atingiria sua força máxima, mas também revelou o antídoto espiritual que poderia reverter completamente esse processo. A profecia mais impressionante de Carlo Acutis foi registrada em agosto de 2004, durante um retiro espiritual no Santuário de Laverna, onde São Francisco recebeu os estigmas.
lágrimas. Carlo estava em oração profunda diante do crucifixo quando entrou em êxtase e começou a falar sobre visões que recebia diretamente de Jesus Cristo. Padre Giuseppe Benedetti, que estava presente e anotou tudo, conta que Carlo descreveu com detalhes impressionantes 3 ondas de calamidades que varreriam o mundo entre 2020 e 2030. A primeira onda seria uma peste que forçaria toda a humanidade ao isolamento, quebrando os laços comunitários que mantinham as sociedades unidas. A segunda onda seriam conflitos armados simultâneos em várias partes do mundo, com nações se voltando umas contra as outras numa escalada de violência sem precedentes. A terceira onda seria uma crise de fome e escassez que atingiria até mesmo os países mais ricos, forçando a humanidade a enfrentar sua própria vulnerabilidade. Mas Carlo foi ainda mais específico. Ele disse que essas 3 ondas não eram castigos divinos, mas consequências naturais do que chamou de epidemia da indiferença espiritual. Segundo suas palavras exatas, anotadas pelo padre, quando as pessoas param de se ver como irmãos unidos em Cristo, elas automaticamente se tornam estranhos capazes de qualquer crueldade uns contra os outros. Carlo explicou que 2025 seria o ano em que essas 3 ondas atingiriam simultaneamente sua intensidade máxima, mas que ainda haveria tempo para reverter o processo se as pessoas acordassem para a urgência espiritual daquele momento. A base espiritual da profecia de Carlo Acutis está fundamentada no que os grandes místicos cristãos chamam de Lei da Comunhão Universal. Segundo os ensinamentos mais profundos da tradição católica, todos os seres humanos estão conectados numa rede espiritual invisível que São Paulo chamava de corpo místico de Cristo. Quando uma pessoa vive em estado de graça, irradiando amor e compaixão, ela fortalece toda essa rede, enviando ondas positivas que beneficiam a humanidade inteira. Mas quando alguém vive em estado de pecado, egoísmo ou indiferença, cria o que Carlo chamava de buracos negros espirituais nessa rede, sugando energia positiva e irradiando negatividade para todo o planeta. Carlo tinha uma compreensão única sobre como isso funcionava na prática. Ele explicava que quando uma pessoa acorda de manhã e se concentra apenas em seus próprios problemas, ignorando completamente as necessidades dos outros, ela está literalmente cortando os fios que a conectam ao corpo místico de Cristo. Essa desconexão individual, multiplicada por bilhões de pessoas, cria um campo energético de separação e hostilidade que se manifesta no mundo físico através de guerras, conflitos, desastres naturais e todo tipo de calamidade. Carlo ensinava que cada ato de indiferença é como uma pedra jogada num lago. As ondas se espalham muito além do que podemos ver, influenciando eventos e situações que aparentemente não têm relação com nossa ação original. Ele costumava dizer que não existe indiferença inocente, porque numa realidade onde tudo está interconectado, nossa frieza espiritual sempre produz consequências devastadoras em algum lugar do planeta. Os casos de pessoas que seguiram as orientações proféticas de Carlo Acutis para combater a epidemia da indiferença são absolutamente extraordinários. Margherita Benedini, professora de Roma, começou em fevereiro de 2023 a aplicar o protocolo espiritual que Carlo havia deixado escrito sobre como reativar a conexão com o corpo místico. Ela conta que durante 5 anos havia sentido uma angústia inexplicável sempre que assistia aos noticiários, uma sensação de impotência diante do sofrimento mundial que a deixava deprimida e desesperançosa. Após descobrir os escritos proféticos de Carlo sobre como nossa indiferença individual alimenta o caos global, Margherita decidiu implementar as práticas específicas que ele havia revelado para quebrar essa corrente destrutiva. Em 4 meses, não apenas sua angústia desapareceu completamente, como ela começou a experimentar uma paz interior profunda, mesmo diante das piores notícias. Mais surpreendente ainda, 3 situações de conflito grave em sua comunidade local se resolveram espontaneamente, e ela percebeu que estava sendo usada por Deus como instrumento de pacificação onde quer que fosse. Roberto Silva Santos, empresário de Belo Horizonte, vivia em 2024 uma paranoia constante sobre o futuro do país e do mundo. Ele não conseguia dormir direito, estava sempre irritado com as injustiças que via nas notícias e sentia um ódio crescente por políticos
críticos e pessoas que pensavam diferente dele. Quando descobriu as profecias de Carlo Acutis sobre como nosso ódio e julgamento individual contribuem para o caos mundial, decidiu fazer um teste rigoroso. Seguiu durante 40 dias as orientações específicas que Carlo havia deixado sobre como transformar nossa indignação em compaixão ativa. O resultado foi revolucionário. Após 2 meses, Roberto não apenas encontrou paz interior, como seu negócio prosperou inesperadamente e ele se tornou um líder comunitário respeitado, ajudando a mediar conflitos em seu bairro. Ana Paula Ferreira, enfermeira do interior de São Paulo, aplicou em outubro de 2024 o método profético de Carlo para irradiar luz em meio ao caos. Ela trabalhava num hospital público onde via diariamente o sofrimento humano mais extremo e havia desenvolvido uma dureza emocional que a estava destruindo por dentro. Seguindo exatamente as revelações de Carlo sobre como transformar nossa dor em intercessão, Ana Paula conseguiu não apenas recuperar sua sensibilidade e compaixão, como passou a ser vista pelos pacientes como um anjo da guarda. Em 6 meses, as estatísticas de cura em seu setor melhoraram drasticamente e ela coordena hoje um grupo de oração que tem sido fundamental para manter a harmonia no hospital, mesmo em momentos de crise. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo quer que você faça parte da solução profética que Carlo Acutis revelou. Comente a palavra união aqui embaixo, porque este é o primeiro passo para você sair da matrix da indiferença e se reconectar ao corpo místico de Cristo. Carlo sempre dizia que quando alguém declara publicamente sua intenção de se unir espiritualmente, a humanidade sofredora ativa imediatamente uma proteção angelical especial. E aí, vamos para os comportamentos mais perigosos que Carlo identificou, mas antes parece que você ainda não deixou sua curtida nesse vídeo. Isso é muito importante para o YouTube continuar a divulgar nossas revelações e assim continuaremos te ajudando a se proteger espiritualmente nestes tempos finais. Agora chegamos à parte mais crucial desta revelação, os 3 comportamentos que Carlo Acutis identificou como os maiores alimentadores do caos mundial, aquelas atitudes que mais contribuem para as guerras, conflitos e sofrimentos que vemos explodindo por toda parte. O primeiro comportamento absolutamente destrutivo é o que Carlo chamava de indiferença seletiva. Quando acordamos de manhã e nossa primeira reação é buscar notícias que confirmem nossos preconceitos e julgamentos sobre grupos de pessoas diferentes de nós. Carlo explicava que quando começamos o dia alimentando nossa mente com informações que reforçam nossa sensação de superioridade moral ou intelectual sobre outros seres humanos, estamos literalmente injetando veneno na corrente sanguínea e espiritual do planeta. Ele dizia que pessoas que consomem notícias com o objetivo inconsciente de se sentirem melhor que outros grupos, sejam políticos, religiosos, sociais ou culturais, criam ondas vibratórias de separação e julgamento que se espalham pelo campo energético terrestre, alimentando conflitos e guerras em lugares que nem imaginamos. Carlo alertava que isso cria um efeito dominó terrível. Nossa indiferença arrogante da manhã pode literalmente influenciar decisões de líderes mundiais no mesmo dia, porque todos estamos conectados numa rede espiritual onde os pensamentos e sentimentos dominantes se amplificam mutuamente. Ele dizia que pessoas que passam os primeiros minutos do dia se indignando com aqueles outros estão contribuindo diretamente para que aqueles outros também acordem com raiva e indignação, criando um ciclo global de hostilidade que se manifesta através de violência real. O segundo comportamento devastador é o egoísmo disfarçado de espiritualidade. Quando oramos pedindo proteção e bênçãos apenas para nós e nossa família, ignorando completamente o sofrimento das outras pessoas ao nosso redor. Carlo tinha uma visão muito clara sobre isso. Ele dizia que quando alguém se ajoelha para orar pensando apenas em resolver seus próprios problemas, sem nenhuma lágrima pelo sofrimento alheio, está na verdade construindo muros espirituais que isolam sua alma do fluxo de graça divina. Ele explicava que Deus não pode abençoar plenamente quem se recusa a ser canal de bênção para outros e que orações egoístas não apenas não são atendidas, como criam um curto-circuito no campo espiritual, bloqueando bênçãos que deveriam fluir naturalmente. Pior ainda, Carlo alertava que esse tipo de oração egoísta
egoísta alimenta diretamente as forças de divisão e conflito no mundo, porque quando pedimos proteção apenas para os nossos, estamos automaticamente colocando os outros na categoria de inimigos ou ameaças. Mas o terceiro comportamento é o mais perigoso de todos, aquele que Carlo considerava a raiz de todas as guerras e calamidades: a compaixão seletiva, quando sentimos dor e indignação pelo sofrimento de algumas pessoas, mas permanecemos completamente indiferentes ao sofrimento de outras, baseado em suas características políticas, religiosas, culturais ou geográficas. Carlo dizia que quando nosso coração se comove com o sofrimento de crianças em alguns países, mas permanece frio diante do sofrimento de crianças em outros países, estamos praticando uma forma sutil de crueldade que alimenta diretamente o ódio e a violência mundial. Ele explicava que essa compaixão parcial é, na verdade, uma forma disfarçada de ódio, porque implica que algumas vidas humanas têm mais valor que outras, e essa mentalidade é exatamente o combustível espiritual que permite que guerras, genocídios e injustiças continuem acontecendo. Carlo alertava que pessoas que praticam compaixão seletiva se tornam antenas que captam e amplificam as energias de separação e conflito, espalhando-as inconscientemente por onde passam. A solução profética que Carlo Acutis revelou é ao mesmo tempo simples e revolucionária. Ele ensinava o que chamava de protocolo da conexão universal, uma prática diária que reconecta nossa alma ao corpo místico de Cristo e transforma automaticamente nossa vibração pessoal de divisão para união. O primeiro passo é começar cada dia com o que Carlo chamava de oração de abraço planetário. Ao acordar, antes de qualquer outra atividade, dedicar 5 minutos para abraçar espiritualmente toda a humanidade, especialmente aqueles que consideramos nossos inimigos ou que nos causam irritação. Carlo ensinava uma oração específica onde pedimos a Deus que derrame seu amor sobre todas as pessoas do planeta, sem exceção, incluindo aquelas que mais nos incomodam ou com quem mais discordamos. O segundo passo é transformar nossa forma de consumir informações. Ao invés de buscar notícias que confirmem nossos preconceitos, devemos conscientemente procurar histórias que nos mostrem a humanidade comum que compartilhamos com pessoas diferentes de nós. Carlo orientava que sempre que lermos ou ouvirmos sobre conflitos, devemos imediatamente orar pelas duas partes envolvidas, pedindo que Deus toque o coração de todos os envolvidos e traga paz através do amor. O terceiro passo é praticar o que Carlo chamava de jejum da indignação. Sempre que sentirmos raiva ou revolta por injustiças no mundo, ao invés de alimentar esses sentimentos, devemos imediatamente transformá-los em intercessão compassiva, orando especificamente pelas pessoas que estão causando o mal para que sejam tocadas pela graça da conversão. Carlo prometia que quem seguisse esse protocolo por 21 dias consecutivos experimentaria uma transformação interior profunda e começaria a perceber mudanças positivas não apenas em sua vida pessoal, mas em sua comunidade e até mesmo nos eventos mundiais que acompanha pelas notícias. Carlo Acutis alertava sobre algo que chamava de o efeito cascata da indiferença espiritual. Segundo suas profecias, quando ignoramos essas orientações, não apenas perdemos nossa conexão pessoal com Deus, mas nos tornamos transmissores involuntários das forças de caos e destruição que estão devastando o planeta. Ele explicava que pessoas espiritualmente desconectadas se tornam como buracos negros energéticos, sugando a luz e a esperança dos ambientes onde estão e irradiando negatividade, pessimismo e divisão. Carlo dizia que isso cria um efeito multiplicador terrível. Uma pessoa espiritualmente desplugada influencia negativamente dezenas de outras pessoas por dia, que por sua vez influenciam centenas de outras, criando ondas exponenciais de energia destrutiva que se espalham pelo planeta inteiro. Ele alertava que esse processo se intensificaria dramaticamente em 2025, criando o que chamava de tempestade perfeita espiritual, onde forças de caos, guerra, fome e divisão atingiriam simultaneamente um pico de intensidade nunca visto na história humana. Mas Carlo também revelou que esse seria exatamente o momento em que uma pequena minoria de pessoas espiritualmente despertas teria o maior poder de influência positiva da história. Porque quando a escuridão atinge seu máximo, até mesmo pequenas luzes se tornam faróis poderosos capazes de iluminar continentes inteiros. Ele profetizou que aqueles que seguissem suas orientações
orientações durante este período crítico, não apenas seriam protegidos do caos global, mas se tornariam instrumentos divinos para restaurar a paz e a harmonia no mundo. A família Rosenberg, de origem alemã, vivenciou de forma dramática a realidade dessa profecia. Durante 4 gerações, eles carregavam uma culpa ancestral relacionada aos horrores da Segunda Guerra Mundial, e isso se manifestava através de depressão crônica, conflitos familiares constantes e uma sensação persistente de que estavam amaldiçoados. Em 2024, quando a bisneta Marie descobriu as profecias de Carlo Acutis sobre como nossa indiferença individual alimenta os conflitos mundiais, ela percebeu que sua família havia ficado presa num ciclo de culpa e autodestruição que os impedia de contribuir positivamente para a cura do mundo. Marie convenceu toda a família estendida a seguir rigorosamente durante 6 meses o protocolo da conexão universal que Carlo havia revelado. O resultado foi extraordinário. Não apenas a depressão familiar desapareceu completamente, como eles começaram a experimentar uma alegria e união que nunca haviam conhecido. Mais surpreendente ainda, Marie começou a receber inspirações sobre como usar os recursos da família para projetos de reconciliação entre povos em conflito, e hoje eles financiam iniciativas de paz em 3 países diferentes, sentindo que finalmente encontraram sua missão de reparar o mal que suas gerações anteriores haviam contribuído para criar. Marie conta que foi como se uma maldição ancestral tivesse sido quebrada quando eles pararam de focar apenas em sua própria culpa e dor e começaram a irradiar amor ativo para toda a humanidade. A decisão mais importante de sua vida está diante de você neste momento. Carlo Acutis profetizou que 2025 seria o ano da grande separação entre aqueles que escolheriam ser parte da solução e aqueles que continuariam inconscientemente alimentando o problema. Ele alertava que não existe neutralidade espiritual. Ou estamos contribuindo para a cura do mundo através de nossa conexão amorosa com toda a humanidade, ou estamos contribuindo para sua destruição através de nossa indiferença e separação. Se você sente no fundo do coração que foi chamado para ser um instrumento de paz em meio ao caos, se você quer que sua vida tenha um impacto positivo real no destino da humanidade, se você deseja experimentar a proteção divina em meio às turbulências que estão por vir, então não pode adiar mais esta decisão. Comece hoje mesmo a aplicar o protocolo profético de Carlo Acutis. Ao acordar amanhã, dedique seus primeiros 5 minutos para abraçar espiritualmente toda a humanidade, especialmente aqueles que mais te irritam. Durante o dia, sempre que se deparar com notícias de conflitos, ore pelas 2 partes envolvidas. À noite, antes de dormir, peça perdão a Deus por todos os momentos em que você praticou indiferença ou julgamento e renove sua intenção de ser um canal de amor incondicional. Carlo prometia que essas práticas simples ativariam imediatamente a proteção angelical especial para este tempo apocalíptico e que você começaria a ver sinais evidentes de que Deus estava usando sua vida para influenciar positivamente eventos, muito além de sua capacidade de compreensão. Mas antes de terminar, quero propor um desafio espiritual que Carlo Acutis deixou especificamente para os tempos finais. Se você realmente acredita que pode ser um instrumento de paz neste mundo em caos, se você está disposto a sair da zona de conforto da indiferença e assumir sua responsabilidade como membro do corpo místico de Cristo, então aceite este desafio. Durante os próximos 21 dias, toda manhã ao acordar, diga a oração de abraço planetário que Carlo ensinou, e toda noite, antes de dormir, perdoe conscientemente uma pessoa que te causou dor ou irritação. Se você aceita este desafio, comente aqui embaixo a frase "Aceito ser instrumento de paz" e comprometa-se publicamente diante desta comunidade espiritual. Carlo dizia que quando declaramos publicamente nossa intenção de servir à paz mundial, ativamos imediatamente forças angelicais que nos ajudam a cumprir essa missão. Milhares de pessoas já aceitaram este desafio e estão vendo transformações extraordinárias em suas vidas e comunidades. Você será o próximo?